Bom, eu vou comentar um vídeo do meu blog, Chester News, se o Brasil devia de entrar na OTAN ou nos BRICS, e se já estaríamos vivendo uma terceira guerra mundial desde 2010. Bom, o José Serra, que é o atual ministro das Relações Exteriores, entrou já prometendo tirar a ideologia política dos governos anteriores. Muitos dizem que o Itamaraty é isento, mas na minha opinião não tem mais nada ideológico do que dizer que uma instituição é isenta, porque daí a política adotada passa como algo oficial. A aproximação mesmo do Brasil com os BRICS, o bloco que faz oposição aos Estados Unidos e Europeia, e a OTAN, a Organização do Atlântico Norte, é totalmente ideológica. Foi uma escolha de política externa. Só que o Brasil, ele não faz parte da OTAN, os BRICS ele não é nada praticamente, é só uma reunião de presidentes. Porque se você perguntar mesmo, se a Rússia for atacada, os chineses vão mandar soldado para defender o aliado? E se o Brasil for atacado, os chineses e os russos vão vir aqui? Essas perguntas que os nossos militares deviam de fazer. O Brasil gosta de bancar, que é o isento, igual a Suíça e o Vaticano, mas a gente é um país muito grande. A gente tem uma história recente de pacifismo, só que a gente não resolve os problemas de forma militar, bélica. Só que infelizmente as guerras elas acontecem. Ninguém deseja terceira guerra mundial ou não, mas elas podem realmente acontecer. Se estourar uma grande guerra entre a Rússia e a OTAN, o que o Brasil faz? Vai se defender com a fama de ser pacífico? Nós vamos defender com bandeira branca? Não tem como. O Sun Tzu da Arte da Guerra dizia: a guerra é vital importância para o Estado, é o domínio da vida ou da morte, o caminho para a sobrevivência ou a perda do império. É preciso manejá-la bem, não refletir seriamente sobre tudo o que ele concerne a dar prova de uma culpável indiferença no que diz respeito à conservação ou à perda do que nos é mais querido. Isso não deve ocorrer entre nós. O Brasil ele precisa fazer as alianças corretas, porque quem não pensa em defesa corre simplesmente o risco de acabar com toda a sua população morta ou simplesmente o país deixar de existir. É simplesmente o básico do básico. Pensar em defesa não é um luxo acessório como a mídia e a opinião pública brasileira de forma estúpida pensa até o momento. Eu acho que talvez pelo Brasil não ter sido atacado ainda, a gente faz uma política isolacionista igual os Estados Unidos fez, até ser atacado pelo Japão em Pearl Harbor. A gente enviou um número de soldados tão irrelevante na Segunda Guerra Mundial, com todo o respeito a quem participou, né? Mas dá até para duvidar se o Brasil realmente participou da Segunda Guerra Mundial. Se acontecer realmente uma terceira guerra mundial, tomara que não, obviamente, mas com a grande chance da OTAN ter um lado e os BRICS estar do outro, principalmente a Rússia e a China. O Brasil e a Índia seriam incógnitas, mas é quase certo que uma guerra desse tamanho seria travada com blocos de aliança. E se estourasse uma catástrofe dessa, não ia ter acordar, tomar café da manhã e tá lá: tropas da OTAN, eixo ocidental, Japão e Israel e se enfrentam com Rússia, China, Irã e Ocidental. Começou a terceira guerra mundial. Não vai ter uma notícia assim. Talvez o próprio conflito na Síria e na Ucrânia já sejam uma guerra, o início de uma guerra mundial. Uma vidente búlgara, ela acertou o 11 de setembro, que tinha uma tsunami em 2004. Ela chama Baba Vanga, morreu em 96. Ela acertou que a União Europeia ia deixar de existir em 2016, que foi o ano do Brexit. E ela previu também que a Terceira Guerra Mundial começaria em 2010. Num blog, numa notícia que eu vi, o cara falou: ela errou, né? Que a Terceira Guerra Mundial teria conhecido em 2010. Mas a guerra na Síria, ela começou em 26 de janeiro de 2011. E ela já quando a gente está vivendo um momento histórico, os historiadores falam que a gente não consegue perceber o que está passando. Talvez se a guerra na Síria
aumentar para uma terceira guerra mundial, o início do conflito na Síria pode ser uma data oficial para a terceira guerra mundial. Ela já está acontecendo e ninguém a gente estaria vivendo e todo mundo trabalhando, vivendo normal, mas muito vão negar, cara, se o Brasil tinha que fazer parte da OTAN, mas cara, o Brasil fica no Atlântico Sul, como é que vai fazer parte da OTAN? O Brasil já foi convidado para participar da OTAN e a Austrália, por exemplo, fica lá no fim do mundo e ela é membro observador da OTAN. Então, essa besteira pelo nome não tem nada a ver. E se faz de conta que a elite mundial, se é que ela existe, decide diminuir a população estilo malthusiano, o Brasil vai fazer o quê? Vai ficar com a política de avestruz, com a cabeça na terra? Então não tem, eu acredito que, brincadeiras à parte, o Brasil tinha que escolher entre os BRICS ou a OTAN, porque, em outras palavras, o Brasil ser amigo de todo mundo pode, na verdade, não ter amigo de ninguém. Na hora que estourar uma guerra séria, o Brasil não tem aliança com ninguém. E como diz um ditado do Pablo Neruda, você é livre para fazer sua escolha, mas é prisioneiro das consequências. É isso. Nossa, fica mais escuro. Tira a luz, né? Ué? Aí, ficou melhor. Então. Eu fiz um. Pausa, já tá bom esse vídeo. É melhor eu não olhando minha cara. Não. Então. Eu vou. Teste mesmo. Então, eu fiz um texto pro meu blog perguntando se já era possível tá acontecendo a Terceira Guerra Mundial desde 2010. Mas como assim? Bom, vou explicar. Ai. Então, por exemplo, Terceira Guerra Mundial, você dá uma risada maléfica. fecha lá a porta. Não dá, pera. Vai, pausa, vai.